Prosa Boa com Café, com a doutora Daniela Tarran, que é nutróloga, está aqui com a gente hoje falando sobre o que está por trás do reganho de peso. Eu já volto, antes da gente trazer as dicas que ela preparou, deixa eu trazer aqui a pergunta de uma esposa que está preocupada com o marido dela. Mônica, o meu marido trabalha e com o serviço ele faz exercícios, anda muito, né? Então, pelo visto, o trabalho dele exige muita atividade. Mesmo assim, ele engorda. Não era para ele emagrecer justamente porque ele caminha demais e pratica exercício demais? Então, Mônica, a atividade física, ele é uma pessoa ativa. Então, quer dizer que a taxa metabólica basal dele por essa atividade vai ser maior do que de uma pessoa que não é tão ativa. Mas a atividade física, você tem que realizar 150 minutos, no mínimo, por semana, dividido em pelo menos 3 vezes, para ser considerado que você é um praticante de atividade física. Então, isso vai impactar, a gente considera que isso impacta no metabolismo basal dele, mas ele não é considerado um praticante de atividade física. E tem que ver a comida, né, Mônica? Não adianta a gente pensar só o tanto que está se exercitando. Uma coisa não vive sem a outra, são as duas. A gente precisa olhar como que está a alimentação dele. Muito bem. E aí a Solange do Bairro Brasil falou, Mônica, eu tô nessa. Tenho redução há 15 anos e agora na pandemia, sabe que é redução do estômago, né? Deve ser cirurgia bariátrica. E agora, antes da pandemia, ela tirou o útero e depois disso, em casa, ela engordou 10 quilos. E aí ela traz uma consequência, está extremamente triste. Ô, Mônica, existe um reganho, né, em qualquer situação de perda de peso. Bariátrica, medicamentosa, só dieta, qualquer situação. Então, o que acontece? A gente vai até trazer isso nas dicas, mas só para te citar um exemplo. Quando um paciente começa lá no consultório, aquele paciente que não é praticante de atividade física, eu vou pedir para ele 150 minutos de atividade por semana. Quando ele está na manutenção, eu já vou pedir 300. Então, só para você entender o tanto que a manutenção, depois que você perde 10% do seu peso, e aí no caso dela ela perdeu muito mais do que isso, o seu corpo começa a mexer na sua taxa metabólica. Então, para cada quilo perdido depois desses 10%, ele mexe em 100 calorias na taxa metabólica, em 30 calorias na taxa metabólica, ele aumenta a sua fome, ele mexe na função tiroidiana. Então, existem várias coisas acontecendo para te levar para o reganho. Então, ela vai ter que sair de casa, fazer essa atividade física mais intensa do que ela fez quando ela emagreceu, cuidar da alimentação. E a gente tem que começar de algum lugar, porque senão a gente não sai desse lugar da tristeza. Eu estou acima do peso, eu não saio de casa. E muitas vezes pedir ajuda, né, Mônica? Tem que pedir ajuda. Eu acho que tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Antes da gente, eu vou pedir para os meninos colocarem as dicas pra gente. A Helenice falou assim, Mônica, já ouvi falar que gordo é gordo pela boca. É isso? Ela falou que já ouviu falar. Falou, pergunta para a doutora Daniela. Gordo é gordo pelo cérebro, tá? A gente tem um lugarzinho aqui no cérebro, que é o mesmo lugar que no alcoólatra grita por um álcool, que no paciente dependente de droga grita por uma droga, no tabagista grita por um cigarro. É nesse mesmo lugarzinho que o cérebro da pessoa que tem esse desequilíbrio hormonal dentro do cérebro, desequilíbrio entre os hormônios da fome e da saciedade, é lá que ele vai falar assim, que ele vai pedir comida para essa boca. Então essa boca ela não entra nessa história sozinha, é aqui, né? Deixa eu trazer as dicas agora, já e vou trazer mais uma pergunta aqui para a doutora Daniela Tarran. Tem inclusive uma nutricionista participando com a gente, que você conhece bastante e eu gosto muito também. Nisso, a gente pode trazer então as dicas, né, que envolvem essa questão da manutenção, não é, Daniela? Isso. Vamos trazer para a gente, por favor? Vamos lá. Põe aqui para mim no monitor para a gente poder enxergar melhor. Bom, na fase da manutenção é aquilo que você falou. Atividade, né, redobrada e deve ser de 50 minutos por dia, de segunda a sábado. Na verdade, até mais que isso, até né? A isso, gente né? tem que tentar fazer pelo menos de 200 a 300 minutos. Você pode chegar até mais que isso. Sabe qual que é o grande problema? Aquela questão das pessoas trabalharem o dia todo. Como é que eu faço isso, Daniela? Você tem uma dica? Então, a dica que funciona para mim é eu colocar isso como uma prioridade. Então, assim, eu tenho agenda cheia, eu tenho consultório cheio, mas eu tenho o meu horário de atividade física e eu não coloco mais nada naquele horário. Não abre mão de jeito nenhum, né? Não abre mão. Aí que tá o segredo. Evitar beliscar, porque às vezes a gente tá nervoso, ansioso. Isso. E muitas vezes você, sem ver, o seu cérebro deixa
assim, de propósito, tem aquela balinha ali que você sabe que na hora você vai pegar ela, tem aquele chocolatinho ali. Então, evitar deixar o que pode te levar a beliscar. Não é só evitar beliscar, é evitar o gatilho do beliscar, né? Porque se não tiver, eu não vou, mas se tiver, eu vou. Evitar alimentos gordurosos, doces, preparações com altas densidades calóricas. O que acontece? Existem algumas preparações, tipo sorvete, tortas, existem algumas preparações que são ricas tanto em açúcar quanto em gordura. E essas preparações têm uma densidade calórica muito alta, então um pouco dessa preparação já me dá uma densidade calórica muito alta. Então, se eu não tiver isso, pelo menos em casa, na minha vista, aquilo ali já vai me dar uma economia calórica importante. Deixa, por favor, as dicas aí, só para eu intermediar aqui outra pergunta. A Cristiane sempre teve facilidade para engordar, mas conseguia manter o peso. Hoje ela está com 47 anos, depois dos 40 só foi engordando. De lá para cá, 8 quilos já vieram para ela. Então, e assim, ela não comentou se ela entrou na menopausa ou não. Mas existe essa questão toda que eu falei no começo, da questão muscular, da questão do metabolismo e caindo com a idade. E com a menopausa, com a queda do hormonal mais importante, isso vem de uma maneira muito mais impactante. Tanto que a meta de IMC na menopausa, a meta de IMC a partir de uma certa idade, ela muda. O normal vai de 22 a 27. Então, o limite deixa de ser 25 e passa a ser 27, porque existe esse ganho natural de gordura com a idade. E aí é onde eu te falo, é acompanhar, cuidar da alimentação, mudar a comida da casa, mudar a comida dela, carregar o lanchinho, não fazer intervalos grandes sem se alimentar. E eu acho que essa conversa vem num momento muito oportuno, porque a gente está no final do ano e é aquele momento que, inevitavelmente, a gente olha para as nossas prioridades, né, Daniela? Deixa eu trazer mais aqui, olha, manter a dieta durante a semana, essa alimentação que você disse, né? E eu gostei disso, escolher 2 refeições aos finais de semana para comer fora da dieta, experimentar aquela tortinha, é mais ou menos isso? É assim que eu oriento. Entendi. Tá? A minha orientação é essa, durante a semana, então, a gente mantém o cuidado como se eu ainda estivesse naquela fase anterior da dieta e aí no final de semana eu escolho 2 refeições. Muito bem, eu gostei de deixa eu trazer a sua colega também, a Mainá Garcia, sabe o que ela falou aqui? Olha, uma cerejinha do bolo, mudar comportamento alimentar, que realmente dá muito trabalho, mas faz total diferença. Total diferença. É o mindset, né? Saímos do set point, vamos para o mindset. Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar a minha relação com a comida, né? Isso é muito difícil, é uma coisa que dá muito trabalho. Tem muita gente que vai para terapia para isso, que é uma coisa que ajuda muito, mas a gente tem que mudar essa relação. Eu adoro conversar com a doutora Daniela Tarran, que sempre traz esses esclarecimentos ainda mais para a gente aqui no Manhã Total. Preciso te agradecer, viu? Obrigada pela companhia, obrigada pelo café. Tava bom, né? Tava uma delícia. Obrigada.